Oi, pessoal, olha nós aqui de novo. E hoje a gente está aqui para fazer uma retrospectiva do que foi esse ano tão movimentado, né? Estamos aqui, Vinícius, Tamara, oi, Morgana. Olá, pessoal. E eu, Rosane, né? Faltando aqui a Ana Flávia. E o Otávio com a gente. Eu já ia falar, mas não podemos deixar de falar do nosso querido Otávio. Ele tá fechando o ciclo, Ele e o Léo são os nossos anjos da guarda, anjos guardiães aqui. Aliás, a gente tem muito que agradecer essa parceria, né? Muito, muito. É uma equipe muito bacana. O Rafael, o Otávio, o Léo, toda essa equipe aqui do UAI, né? Desde o primeiro momento nos receberam muito bem. Então, esse pessoal é muito, muito bacana, gente. Toda a nossa gratidão para eles. Então, esse ano a gente trabalhou muito nos podcasts aqui do Portal UAI. Aliás, falar em Portal UAI, gente, segue a gente aí, compartilha, se inscreva, divulgue bastante. Tem o nosso Instagram também, né? O Direito Simples Assim ADV, com muito conteúdo bacana. Né? A nossa coluna também aqui no jornal, né? Semanalmente, com textos, com temas incríveis, né? Com muita informação de qualidade para você que está aí do outro lado, né? E quer se saber dos seus direitos, né? Isso! Então, ó, já tá aí, anota tudo, hein? Então, esse ano foi muito movimentado em todos os sentidos, né? No Brasil e no mundo. Nós também tivemos um ano muito movimentado de trabalho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram e quais são as nossas expectativas para o 2026. O ano de 2026, né? Então, assim, os assuntos que nós tratamos, nós tivemos muitos convidados bacanas aqui, gente. Aliás, todos os nossos convidados sempre são muito bacanas. São pessoas que têm peso em suas áreas de atuação, que são conhecedores da matéria que vem aqui falar. Então, assim, a gente é muito criterioso na hora de convidar os nossos colegas, né, as autoridades que vêm aqui. A gente toma esse cuidado, porque vocês merecem o melhor. E aqui no Estado de Minas, no Portal UAI, a gente observa que todo mundo cuida para que toda a programação seja de qualidade, exatamente em respeito a vocês, né? Então, nós tivemos assuntos assim variadíssimos, mas não dá para falar de todos. Então, vou só lembrar mais ou menos algumas coisas que a gente conversou aqui e que escrevemos também na coluna. Nós falamos sobre o direito dos consumidores passageiros do serviço aéreo. Vou ter que ler aqui na minha colinha, viu, gente? Falamos da política LGBTQIA+, falamos das alterações em curso do Código Civil, direito dos animais, direitos humanos dos migrantes nos Estados Unidos, assédio sexual no carnaval, apostas online, funcionamento do juizado especial, marketing e tecnologia para advogados, oratória para advogados, revisão de juros nos contratos bancários, aprendizagem infantil no mercado de trabalho, contratos de namoro. Gente, contrato de namoro é muito legal, né? Então é bom, vocês podem voltar aí e clicar lá para saber. Problema, né? Evita. Eleição do novo Papa, né, e os reflexos jurídicos do papado do Francisco, né, Papa Francisco, os bebês reborns, esclarecimento sobre IPTU, lavagem de dinheiro, conflitos mundiais de guerra e seus reflexos, a relação da religião nos conflitos entre Israel e Palestina, violência contra a mulher, adultização das crianças, julgamento dos atos de 8/1 pelo STF, isso aí rendeu. A saúde mental no Setembro Amarelo,
planejamento para o envelhecimento da pessoa. Falamos também do envelhecimento dos eleitores e os respectivos reflexos disso, né? Falamos de game, de direito autoral, com os nossos colegas que têm também os seus podcasts. Fizemos uma dobradinha. A collab. Fizemos uma dobradinha, foi muito legal, que vamos fazer várias no ano que vem. Uhum. Falamos do abuso infantil, né? Eu acho que eu já tinha falado isso. Um passeio aí pelo constitucionalismo e a nossa Constituição e um tanto de outras coisas que a gente falou. Então é isso. Foi esse universo, né, só do direito aí já dá muito pau pra manga. Do direito simples assim no ano de 2025. E eu acho interessante que a sua última fala aí foi sobre a Constituição, né? E o Vinícius trouxe informações pra gente, principalmente do STF, né? Dos nossos tribunais. A gente tem tanta coisa que aconteceu, né, no ano passado, esse ano, né, que vai ficar na história, principalmente porque a gente só conhece as instituições quando elas são testadas, né? Então a gente tem mais de 30 e tantos anos de Constituição. E nós tivemos, vamos colocar assim, pela primeira vez, um julgamento que defende o próprio sistema democrático, né? Então, não tem como a gente não falar dessa retrospectiva constitucional sem falar no julgamento do 8/1, né, dos atos golpistas, onde que estava em jogo, né, a nossa democracia. A nossa democracia, 2 crimes que ficaram muito... que eram engraçados. E a gente viu ali uma aula de penal e processo penal. De processo penal. Inclusive, 2 crimes que, vamos dizer assim, eles estão previstos, mas nós nunca tivemos que colocá-los em prática, nunca chegamos ao né? Ainda tivemos até aquela discussão sobre que é um crime tentado, né? Porque se você consegue... Isso veio na discussão do STF. Porque quando o golpe de Estado ele é efetivado... Você não tem responsabilização. Ele já está dado e o golpe de Estado justamente é a retirada da normalidade democrática. As instituições que estão previstas na Constituição, muitas vezes as questões que envolvem as pessoas eleitas para os fins, né, que foram eleitos, são retiradas de onde que estão. Inclusive, muito emblemático recentemente a fala da ministra Carmen Lúcia, de que se o golpe tivesse acontecido, ela estaria presa, ela não estaria exercendo o papel dela. Então, né, como que não teve o golpe de Estado? Não se falaria do assunto se tivesse sido consumado. Não se falaria no assunto, o STF teria outra configuração. Então, muito interessante que, inclusive, para as minhas colegas penalistas aí, eu acho que trouxe a oportunidade, inclusive, de entender a ideia de crime tentado, né? A tentativa já tem seus efeitos. Já teria, então seria o crime que foi... ali a gente estaria punindo, né, os atos preparatórios, né, se a gente for falar aí do intercrimes. Do intercrimes que né? Então, assim, para quem é do direito ou para quem gosta do tema, para a gente ver como que existe essa questão interdisciplinar. Esse caminho do crime, né? Exatamente, né? E a gente teve muita repercussão para alunos de direito, né, até colegas professores e o público de forma geral que quer entender, né, essa complexidade, muitas vezes, que é o direito. Então, eu acho que a gente tem que falar emblematicamente, vamos dizer assim, o principal que nós tivemos dos tribunais superiores, principalmente essa parte constitucional, que é a própria validade do sistema, né? Então, o golpe de Estado e o atentado, a tentativa de retirada, né, do Estado Democrático de Direito, que são os 2 crimes. Uma coisa muito interessante também que foi usado, assim, eu acho que deixou bem claro, primeiro, assim, a própria decisão do STF de não, de forma nenhuma, deixar passar ou seja, tentar, vamos dizer, colocar panos quentes, né? Não houve o golpe, né? Assim, tecnicamente falando, vamos dizer, leigamente falando, poderia fazer até sentido para a maioria da população. Não teve golpe. Então, também não vai ter crime. Lá, né? Então, mas só que nós aqui estamos trabalhando sobre a questão dos atos preparatórios. Exatamente. Não deu certo, porque não deu certo. Mas poderia. Mas poderia. A gente teve dano ao patrimônio. Patrimônio. Ao erário, né? E outra coisa que é muito interessante, que eu acho que lança luz, porque que eu achei muito interessante também na decisão do STF e que de forma geral é o seguinte... Muitas vezes, quando a gente tem esses movimentos populares,
E aí eu vou fazer distinção de qualquer dos lados do espectro, né? Esquerda, direita, sempre a gente tem os militantes mais empolgados, que são mais, vamos dizer assim, mais fáceis de convencer, né? E nós vimos a punição, que é uma coisa nova, assim, não para esse tipo de crime, que é um crime novo em termos de repercussão, que é o seguinte, a mensagem para a sociedade que também é punido quem financia. Ah, eu não estava lá, eu só dei o dinheiro ali para aquilo. Não, você ajudou nos atos preparatórios, porque muitas pessoas não tinham condição de se deslocar. E eles acabaram se deslocando, né? E alguém, né, patrocinou, alguém bancou. Então essa ideia de que você pode participar de um crime, mesmo não estando lá na ponta, mesmo não tendo quebrado nada, simplesmente pelo fato de ter contribuído. A gente vê ali a estrutura de uma organização criminosa, né? Porque o crime ali... Cada um vai ter o seu papel. Exatamente. Houve um envolvimento, né? Teve aquele que tentaram, né, executar os atos preparatórios, teve aqueles que formularam os atos preparatórios e teve aqueles que financiaram esses atos. Então a gente vê ali o conjunto ali, o complexo, né, vamos dizer assim, do conceito de organização criminosa. Exatamente. Cada um tinha sua função. Né? Eles tiveram os vários grupos dentro desse movimento, né? Inclusive, a lei de organização criminosa, ela sofreu algumas alterações, criaram novos tipos, né, penais nesse ano de 2025, houve o agravamento de determinadas penas, o regime também de execução de pena mudou. Então, a gente percebe aí um maior cuidado, né, em relação a esses atos que envolvem organização criminosa. Nesse sentido também, eu acho que uma mensagem que foi passada para a sociedade primeiro, que existe um estudo muito interessante, eu acho que é um dos estudos mais completos, eu acho que explica melhor. Uma comparação, por que países são mais desenvolvidos que os outros, né? Então, eu não esqueço o nome esse estudo, é muito famoso. Por que compararam vários países? É a riqueza mineral? É a religião que é principal daquele país? Estudaram todos os aspectos para poder fazer responder essa pergunta. E, em primeiro lugar, disparado, um país é rico quando ele tem instituições que funcionam. Eu acho que as nossas instituições funcionaram. Isso às vezes a gente está pensando aí que a Constituição é de 1988, e nós fizemos lá atrás um tanto de lei, um tanto de artigo, um tanto de proteção, que a gente viu em prática acontecendo. O STF cumpriu o papel institucional dele. Debaixo de muita pressão, porque não era uma normalidade democrática. A gente tem e principalmente uma deturpação, né, do que a gente já trouxe esse tema aqui, até para falar de retrospectiva, sobre a liberdade de expressão, que as pessoas entendem como opinião, mas não tem limite, as pessoas não... Né, a gente acaba, quando a gente está quando a gente está, como estamos hoje, divididos em espectros, né, infelizmente, porque país a gente consegue andar com consenso, não com divisão. Divisão é bom para quem opera o poder. Então, quando a gente tem essa divisão, é muito mais fácil, cada grupo está ali dentro da sua bolha e realmente se alimentam com aquelas... Fica uma retroalimentação. Fica a retroalimentação. Inclusive, muito interessante que eu acho que 2 recados para a sociedade que a gente tem é que as instituições brasileiras, apesar da crise, funcionam. Inclusive, nós vimos este ano, que foi até um tema de um dos textos que eu publiquei, foi que um reconhecimento que talvez a democracia brasileira está funcionando melhor que a americana, que é considerada como um exemplo de democracia, né? Porque foi punido as pessoas que deveriam ser punidas por um processo onde foi garantido toda a defesa. E também foi colocado uma coisa muito interessante, que primeiro, esse primeiro aspecto de, olha, quem financia não precisa estar lá presente. Quem ajuda de qualquer forma para algo que vá abolir... Para o crime, né? Para o crime, também é considerado culpado. E também a omissão, porque... uma coisa que ficou muito patente foi a defesa, que é uma defesa até, assim, para quem é da área, para quem é de penal e para quem... omissão também é punida. Então, você não fiz nada, não estava aqui, estava viajando, não. Não vi nada, não sei de nada. Então, ou seja, essa autoria imediata, isso ficou muito interessante na decisão do STF, que eu acho que
primeiro, a gente tem um viés político olha, nós temos regras, nós temos a Constituição e ela vai ser seguida a qualquer custo, a gente vai manter a democracia, isso foi fundamental, acho que foi pela primeira vez a gente chegou próximo, né, de ter até a abolição do próprio Estado Democrático de Direito. Tivemos tarifaço. Tiramos tarifaço também, então tiramos pressão externa. Retirada de vistos de ministros. Exatamente, nós sofremos. Pessoal do executivo. Não foi. Familiares. Porque Só internamente. não, foi um momento assim. Foi um momento de teste. E eu acho que a gente foi aprovado. Até lá nos Estados Unidos tem saído matérias sobre isso, falando que nesse aspecto o Brasil se comportou numa maneira muito melhor que os próprios Estados Unidos. Exatamente, porque houve pressão. Então, assim, os ministros, houve pressão, a população tá polarizada, foi usado foi usado essa pressão popular daqueles que queriam que a coisa fosse do jeito deles, sem respeitar as regras democráticas, e foi assim, um pior contexto possível, desde que a gente tem uma Constituição, e nós conseguimos sair com as instituições fortalecidas, no, vamos dizer assim, talvez, no primeiro teste verdadeiro, o primeiro Enem da nossa Constituição, a gente conseguiu ser aprovado. O STF é perfeito? Há críticas a serem feitas? Claro que tem. Óbvio. Críticas. Mas o papel principal para que ele foi criado e essa independência entre os poderes, isso ficou muito claro. Até para, né, assim, um pouco ruim na Constituição que dou aula de direito constitucional há anos, eu não tinha exemplo para dar, entendeu? Só falava de forma, não, protegemos a democracia. Só na teoria, né? Só na teoria. Então, por exemplo, eu não tinha nenhum caso de intervenção federal para falar. A gente teve do Rio, lá, alguns anos atrás, com o Temer, e tivemos a intervenção federal também em Brasília, que é uma questão grave de, né, tentativa de correção da uma intervenção federal em uma unidade da federação, porque está acontecendo um problema Agora você tem exemplo. Agora tem exemplo, 2, olha que beleza. Tem 2 recentes ainda, né? E, assim, não tem como não falar que foi um dos julgamentos principais. Eu trouxe até uma colinha de outros aqui, mas, assim, eu acho que emblemático. O mais emblemático e, vamos dizer, quase que foi a própria existência do próprio STF da Constituição. Nenhum dos ministros houve unanimidade. Eles têm divergências, mas pelo menos a unanimidade democrática a gente não teve problema nenhum. Teve outras coisas também interessantes aqui que a gente teve, né? Que foi a decisão sobre a questão da uberização e o vínculo de emprego. Que foi, você falou até na retrospectiva do ano passado, né? Exatamente. Você veio que esse isso. ano veio, né, para poder uma briga entre o TST e o STF, onde que se deixou de que é uma plataforma, né? E claro que você tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente usa até a expressão uberização como uma precarização do mercado de trabalho, o que acontece, todos nós sabemos, né? Então, o STF colocou um ponto interessante sobre isso, sobre também a liberdade econômica, mas com limites. Eu trouxe mais algumas coisinhas mais importantes, assim, que eu acho que talvez, não sei se a Tamara vai falar sobre a questão do porte de drogas para consumo pessoal, que a quantidade, né, que foi definida. Foi aprovada agora pela Câmara, né, de Belo Horizonte, multa para quem estiver fumando maconha. R$1.380, eu acho. Em público, né? Porque público. Até então era proibido, né, gente? Né? Não se pode fazer o uso de entorpecentes, né? Mas aí agora a gente já tem até multa para isso. Porque o que acontece, me parece que a grande parte dos presos, a maioria dos presos que nós temos está aguardando julgamento. Não é? Sim. Então, ou seja, nós não temos uma sentença, a maioria por porte de drogas, né? Tá. E aí nós, com essa definição do STF também, que foi muito criticada, ou seja, você falar a lei constitucional e o STF não pode fugir disso. Muito se questiona, né? Qual seria a diferença, quantidade, né? Para uso pessoal, né? Para você estar ali portando para o seu consumo. E o tanto, né, que seria considerado aí, vamos dizer, para o crime de tráfico, né? Então, aí, né, estão aguardando sentenças nesse sentido para ver como é que vai, né, se diferenciar aí esse porte aí, o que seria válido para consumo e o que seria, né,
tráfico de droga, tráfico, de né? verdade, né? Porque, a princípio, né, pelo menos no meu ponto de vista, a gente entende, né, que para ser tráfico você tem ali que estar com uma quantidade elevada, né? Afinal de contas, ninguém trafica aí, né, 2 pinos lá, um cigarro de maconha, entendeu? Mas também, em contrapartida, e se eu tiver com 50? E aí, é consumo? Eu vou consumir os 50? Eu tô comprando para fazer um estoque? Como é que é, né? Para eu ter em casa? Então, vai ter que ver aí como é que vai funcionar isso aí. Você terminou, Vinícius? Não, só ia falar que, para perspectiva futura, só citar os temas que eu acho que vão ser bastante interessantes. Um muito futurista, né? Um assim, que você fala, esse cara tá viajando. E outros mais pragmáticos, que é, por exemplo, eu acho que a bola da vez pro ano que vem, que a gente sempre faz a retrospectiva e perspectiva futura, é a questão, temos eleições esse ano e as IAs estão mega desenvolvidas, então teremos judicialização, eu acho que muito grande, da questão dos deepfakes, né? Hoje você já faz vídeo, Você usa a voz das pessoas, a imagem das pessoas. A imagem das pessoas, então imagina como... Nossa. Então, a bola da vez, eu acho que vai ser muito da questão eleitoral pro ano que vem, porque com um país polarizado, onde que a diferença está muito pouca de votos, pode ser, aí essa fake news vai fazer a diferença. Eu acho que essa eleição vai ser complicada. Uma eleição histórica também, né? Histórica, e eu acho que o TSE vai vir com muitos, porque, na verdade, ele sempre vem com muitos regulamentos, né, para as eleições. Eu acho que esse ano ele não vai deixar de trazer esses regulamentos. Outra questão que eu acho que nós vamos ter também muito interessante é o seguinte: a reforma tributária entra em janeiro de 26. Em janeiro de 26. E nós temos o IBS lá e o CBS, são os 2 impostos novos, muita alteração, muita lacuna ainda, ou seja, apesar de ter disciplinado, eu acho que pode ter uma judicialização tributária grande, porque, né, aumentou a carga tributária, são impostos novos. E as pessoas estão comentando somente da isenção que teve, né, de quem recebe até 5 mil reais, né? E estão esquecendo dos aumentos que vão haver. Exatamente. Hoje em dia, na verdade, eu conversei com um amigo meu que é tributarista, e ele falou que é o seguinte: ele falou que não é o que o Brasil deveria fazer. Vamos dizer assim, a reforma tributária nossa deveria ser muito mais profunda. Mas antes de fazer uma reforma tributária, eu teria que organizar. Então ele falou assim: o que deu para fazer nessa reforma, e teremos que, no futuro, outras, né? Que seria melhorar os impostos. Por enquanto, organiza, porque não tem um negócio mais desorganizado que a malha tributária brasileira. Então, é o que deu para fazer, aumentou alguma coisa, organizou e vem pela frente. E tem temas, né? Eu acho que podem também ter a questão climática, que vem, né, muitos lugares não estão... Mas antes de passar para a questão climática, o que eu mais vi quando se falou de reforma tributária foi a questão de inventário. Eu não sei se é porque é a nossa área. Claro, eu não sei quantas pessoas me pararam ou chegaram até no escritório falando assim: é verdade que agora o inventário, que já é penoso, já é caro, vai ficar ainda mais caro? É porque vai ter elevação dos impostos. Vai ter elevação dos impostos. Ainda é claro, gente, que é uma norma federal, e o ITCMD é uma regulação estadual. Então, os estados ainda, né, vão fazer toda uma regulamentação. Mas que vai alterar? Vai alterar. Vai, porque eles colocaram mínimos. E outra coisa, uma das alterações que foram feitas foi a progressividade. Progressividade. É aí que pega. Porque antigamente era um valor... inclusive, na verdade, assim, para te desfazer o mito, eu sei que dói no bolso, mas a carga tributária brasileira sobre patrimônio, ela é minúscula comparado, por exemplo, com a americana. Todo mundo fala da liberdade e tal. Estados Unidos chega a 40% de um inventário. O sistema sucessório dele é bem diferente do nosso, bem pesado, né? A incidência de imposto. A gente vai subir, dobrar, né? Então vai sair de 4 para 8, vai ter um limite mínimo e vai ter essa progressividade. Não, o 4 já é caro, o 8 vai ficar assim. O 8 vai ficar muito... Vai ficar inviável. Gente, não morre não. Vai dar trabalho. Tem outras formas aí de inclusive por causa Nós somos disso. advogadas que atuam nessa área.
Pode morrer, gente. É. Morre sim, Horror dentro de da tempo. normalidade. Normalidade. Dentro da normalidade. A gente acaba tendo os planejamentos, porque quando Nós não aumenta desejamos essa- morte para ninguém, mas exatamente. ninguém vai ficar o vivo. Vinícius, o Vinícius falou. E vai deixar bem. O Ô, Vinícius, gente, é brincadeira. o Vinícius falou uma coisa certa. E com esse possível aumento, que vai vir esse aumento, né, gente? As pessoas estão correndo contra o tempo para fazer esse planejamento sucessório. Através Né? das É, hogens, ou tirando o patrimônio para tirando fora o do patrimônio. país. né? Esse é o momento de ver a melhor forma. Exatamente. Até E o para que se fica planejar para menos sua velhice. caro, o que fica É menos caro, é isso mesmo. né? Porque Então, tudo tem ainda gasto. está no momento das pessoas pensarem ainda como fazer esse planejamento. Por isso que a gente está trazendo esse assunto. Exatamente. Aqui, porque tem que correr contra o tempo mesmo. A gente tem que se brinca, planejar. mas é para a coisa ficar mais leve, porque na verdade, seja através do inventário, seja através da antecipação de legítimas, tudo tem imposto, gente. Tudo Em tem. Tudo aí tem imposto. Não, E não é não só tem isso, essa é a ilusão de questão da achar que não vai ter, velhice não. também, né? Como que você... Porque isso é fato, né? Ninguém vai ficar para semente. Então, certo é que, igual a Rô tava ali brincando, mas é o natural, né? A nossa única certeza nessa vida. Todos nós vamos morrer algum dia. Eu até não então- gostaria muito, não, sabe? De ficar, mas. Mas aí, o ideal é a gente se planejar, né? O que eu quero que aconteça na minha velhice? E se eu perder a minha capacidade, o que eu faço? O que acontece com meus bens? O que vai ser revertido para o meu tratamento, né? Tem que se pensar nisso tudo, porque embora o Brasil tenha aí o sistema, né, previdenciário, a gente sabe, né, que a Tá previdência... diminuindo a cada dia. Cada dia os valores vão diminuir. E, coitada da gente, não aposenta não, pelo amor de Deus. Pois é. E aí, como é que a gente vai prover a nossa velhice? Então, é algo que precisa ser pensado, né? Espere Tem outra- que tirar o mito disso pra gente, né, avaliar nesse espere sentido. outra reforma, não alguns anos, Não outra muito reforma distante. previdenciária, porque nós não mudamos o sistema, ok? Não mudou o sistema, porque Não. o que acontece? Nós já até falamos disso aqui. O sistema, hoje, quem está entrando, né, os mais novos pagam para os mais velhos, que é um sistema muito bom em termos de remuneração. Só que Os mais novos não estão contribuindo. Primeiro que, para que isso funcione, você precisa de um país com a base de jovens muito grande, de pessoas não existe que mais. não existe mais. E outra coisa que aí que não existe mesmo. Você precisa de um sistema muito... como é que eu falo? Um sistema muito... eu esqueci a expressão. De carteira assinada. Um sistema muito formal de emprego. Hoje ninguém quer CLT, todo mundo quer empreender e não vai contribuir. Então, Porque foi divulgado poucos anos atrás que era melhor ser empreendedor Do que né? o ser CLT. seletista. do que ser seletista, né? Então, O aí povo brinca, povo- joga uma carteira de trabalho aí que você vai ver, puf, todo Inclusive, mundo correndo. até algumas escolas de elite, assim, a gente viu algumas coisas de uma crítica à CLT, né? Como se a pessoa com CLT fosse um sinal de pobreza e de falta de vamos dizer assim, de desempenho na vida. Só terminando aqui, duas coisas que eu queria falar, rapidinho, só citar mesmo. Você tá comentar. falando demais, vai deixar eu falar O tempo tá indo. Split payment também, que é uma coisa muito legal, legal assim, né? Agora, antigamente, você emitia uma nota, ou agora o sistema tributário, isso vai ser fatal. O sistema tributário antigamente dava um prazo até o dia 20 do mês seguinte para você pagar. Agora não, o imposto é descontado na hora, na transação. Eita! Então imagina, pessoa, Chulap. muita gente usava esse prazinho desses dias a mais para gerar um capital de giro, para pagar o que tinha para pagar para a empresa, agora Ou vai até ser a forma de sonegar, depois não pagar, né? Mas agora não tem essa Exatamente. possibilidade. Não tem, existe porque essa emitiu, já desconta Já ali, desconta. o imposto já sai. O que você receber já é o seu mesmo, não tem que pagar nada pro Estado, porque ele já pegou e levou. Mas isso, não vai ter gente. esse trabalho de ficar pensando. o que que vai Exatamente, ter. você vai ter que se organizar. Então, assim, eu acho que isso é o que tem mais interessante, mas, meninas, vamos lá para os outros. Então, vamos lá. No aspecto criminal, de uma forma geral, né, há alguns anos a gente vem sofrendo um sistema de repressão. No sentido, né, o legislativo, né, trabalha de acordo com a evolução da sociedade. E a gente está com uma sociedade cada vez mais agressiva, destemperada, né, e, consequentemente, a gente tem visto o agravamento das legislações protegendo, né, as pessoas mais vulneráveis.
E aí a gente tem, né, crianças e adolescentes, a gente tem o idoso, que inclusive sofreu alterações de legislação esse ano para agravar as penas, né, praticadas contra idosos, né, contra crimes contra idosos. A gente teve a questão ano passado, né, do feminicídio, né, como tipo autônomo. E, gente, é só ligar o jornal, é só, né, ver a televisão para a gente ver que o número de feminicídios só aumenta. Então, a Lei Maria da Penha, ela é fundamental para coibir esses atos, né, através da medida, né, a medida protetiva de urgência, embora a gente também tenha que tomar cuidado com as falsas denúncias, e aí, talvez, igual o Vinícius falou, talvez uma perspectiva, né, para o ano que vem, que já tem projetos já para tentar coibir essa questão das falsas denúncias, né, feitas, né, por mulheres nesse sentido, porque a gente sabe, gente, a Lei Maria da Penha ela é necessária. Eu sou mulher. Ela é importantíssima. Eu sou mulher. Eu defendo a Lei Maria da Penha. Porque, gente, não seria necessário se não houvesse feminicídio. Mas a questão também de você pegar a mulher, fazer o mau uso, né, utilizar a lei como instrumento de vingança, também não está certo. Então, é preciso coibir aí, ter um equilíbrio entre os dois lados. O número das mulheres que fazem isso é infinitamente menor do que das mulheres que realmente estão necessitando da cobertura do amparo da lei. Sim. Gente, e o número de mulheres ainda que não percebem que vivem violência muito grande. É assustador, né? É assustador. As mulheres não entendem que quando o seu parceiro a empurra com agressividade, a empurra ou mete o dedo na cara dela, isso é violência. Morgana, quando tá com alguma coisa nela, é violência. Mas eu vou além disso. As mulheres não percebem que a forma de manipulação da minha vontade, impor a minha vontade, o que eu quero fazer, também é um tipo de violência. Exatamente. Que muitas vezes causa mais estrago do que eu arremessar um copo em você, por exemplo. E a gente tem, né, infelizmente, né, no nosso escritório, a gente tem clientes dessa forma. A maioria chega assim, né? Chega assim, extremamente vulneráveis. Subjugada, né? Subjugadas, porque não entende que essa manipulação, né, eu até brinco, a pessoa chega assim, não, porque eu quero fazer um acordo. Mas o acordo que eu quero fazer é em tais e tais termos. Vai ser desse jeito. Isso não é acordo, não. Isso é imposição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Além das agressões verbais. Sim, dos xingamentos, né? Das atitudes que fazem a mulher se sentir... Diminuída. É muito triste. E quando quer administrar o dinheiro da mulher. Sim, a violência patrimonial. Exatamente. Tem uns que pegam o cartão da mulher e fica com eles. Ou mesmo o fato, por exemplo, da mulher não trabalhar e ele sustentar, ele mover a questão financeira, por si só também é uma violência, porque ele controla ela pelo dinheiro. Então, né, acaba incutindo nela o fato assim, eu não consigo quebrar isso porque eu não tenho como me manter, eu não tenho como manter meus filhos. Então, a importância aí de rede de apoio. Mínimas coisas, exatamente. Né? Aí a rede de apoio, né, um intermediário, a família, os pais, né, os irmãos, nesse sentido, é muito importante para dar esse amparo, para ajudar a quebrar esse vínculo, o apoio psicológico. Então, a gente percebe, né, a funcionalidade, né, que o Estado tem fornecido nesse sentido, né, o amparo social, psicológico, jurídico, para as mulheres, né, que sofrem violência doméstica. E o tanto que isso é importante. Que você aí de casa, né, possa denunciar através do 180, né, Disque 180. Também, se a gente for parar, a gente teve também modificações no Código de Processo Penal, né, com a Lei 15.272 de 2025, estabelecendo critérios mais definidos, né, para a conversão da prisão preventiva, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, né, e a possibilidade do uso de teste de DNA para crimes mais graves. Então, já está começando a regulamentar isso como forma de perícia. Então, é muito interessante, né, para ajudar na resolução de casos. Né? É a evolução do nosso sistema, né?
A gente tem aí... essa aqui é importante. A Lei 15.159 de 2025 alterou a Lei de Crimes Hediondos para acrescentar uma agravante lá muito importante para crimes cometidos dentro de instituição de ensino. Então, agora, crimes como lesão corporal, cyberbullying, essas coisas assim que estão amparadas ali dentro, né, do contexto educacional, cuidado, porque agora tem essa questão aí do crime hediondo, né, que traz esse agravamento para a pena dos crimes, né, praticados dentro de instituição de ensino. Teve aí, né... Ano que vem a gente fala mais sobre isso, né? Vai ter, porque eu acredito, né, numa perspectiva, né, nesse sentido, que a gente vai ter cada vez mais daqui para frente, se a gente continuar do jeito que está, um sistema mais repressivo, né, com penas mais expressivas, com penas mais altas, e agravamento de determinadas condutas, principalmente, por exemplo, com a questão da adultização, que também já tem um processo para regulamentar esse uso, né, da internet envolvendo criança e adolescente. Então, a gente vai ver aí em 2020... Essa questão da pedofilia. Da pedofilia, que tecnicamente, né, a pedofilia em si, ela é um estado psicológico, né, ela não é punida pela lei brasileira com esse termo, mas a gente tem a questão do crime de estupro de vulnerável e vários outros crimes que vão abusos, envolver criança e adolescente. Então, a gente vai ver uma maior proteção também nesse sentido. Aí a gente até convida o pessoal para assistir o episódio com a delegada Sheila, que foi fantástico, gente. Fantástico, muita informação bacana. Então, convidar todos para voltarem lá e assistir, porque quem é pai, quem é educador, tem que assistir esse episódio. Exatamente, e não só pai e mãe, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele estabelece a proteção, o princípio da proteção integral, né? Então, ali a gente vai envolver todos os aspectos sociais envolvendo em prol da criança. Então, é pai e mãe diretamente, porque eles que estão ali, mas o Estado também, clínicas, médico, professores, todos eles têm um dever de proteção em cima do menor. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? As instituições têm que estar atentas, né? A gente teve aquele episódio, infelizmente, por exemplo, de uma criança que foi, né, espancada praticamente até a morte dentro da escola. Então, a gente, né, os educadores também têm que ficar atento a essas modificações, né? E a gente também tem aí a questão da lei que endureceu a legislação em crimes envolvendo, né, idosos também, com penas mais altas. É justamente, né, gente? São os aspectos, né, da população mais vulnerável, né, que precisa. Então, eu, assim, na minha perspectiva é que 2026... né, tirando que vai ser um ano extremamente turbulento, eu também acredito que vai ser um ano com bastante repressão, com bastante aumento de penas, né, em determinados crimes, envolvendo crime hediondo, organização criminosa. A gente vai ter um aumento nesse sentido. Vamos ter que acompanhar isso, né? Exatamente. Para que nada seja excessivo e para que nada fique sem a devida punição. Tudo dentro do devido processo legal, né, gente? Sempre. Não é à toa que a gente tem uma Constituição, né? E que a gente, né, tenha que manter ela. Exatamente. E você, Morgana, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de amor agora, né? Desculpa. E o povo já tá me associando às partes pesadas. É light, mais ou menos. Agora a outra aqui pegou pesada. Pegou pesado. Agora pronto, vou ficar taxada. Bullying, tô fazendo bullying com o penalista. Mas assim, gente... Eu vou até tomar mais um café. Exatamente. Tá bom, Naná, fala aí dos amores. Vamos falar um pouquinho do direito de família. Apesar que direito de família não é tão bom. Eu ia falar isso agora. Ilusão. Mas eu acho que a gente está com uma perspectiva muito boa para o direito de família. Eu acho assim, a partir do momento que o afeto no direito de família passou a ser considerado um valor jurídico, as pessoas estão mudando. Não, as pessoas estão mudando a sua visão de como começar um casamento, de como começar uma união estável, ou até iniciar um namoro, gente. Exatamente. Antigamente, imagina você que eu estou começando a namorar com fulano, vamos já discutir como será esse namoro? Isso era inconcebível, gente. Não imaginávamos isso. Hoje não, as pessoas sentam
e discutem as realmente questões patrimoniais. as né? questões patrimoniais, se vai ter cláusula de o que é fidelidade ou combinado, não. né? Vive como procurando vai a ser- gente para isso, né? Falei assim, ó, tô começando uma relação aqui, quero saber o que eu posso fazer. O que eu posso fazer. Quem vai ficar com o Então, cachorro? Mas eu acho que a partir do Não, momento que as pessoas têm essa consciência e não tem mais tanto medo de falar sobre o dinheiro, porque antes as pessoas não falavam Exatamente, isso. amor e dinheiro não combinam. não O que você combina. só tá pensando em dinheiro, mas Não é? hoje em dia. Mas a partir do momento que essas Tem pessoas consequências. optam por isso, Aham. a probabilidade lá na frente de ter um divórcio ou uma dissolução da união estável de forma litigiosa cai muito, gente. Exatamente. Né? Então, eu acredito que o direito de família agora vai ser muito mais preventivo. É das pessoas realmente sentarem em frente ao advogado e falar assim, olha, eu quero uma relação desse jeito. Ô, Morgana, você está me lembrando aí, caso de negócios entre amigos. Aí os amigos estão ali combinando alguma coisa e tal, vamos fazer esse negócio assim, assim, assim. E tudo na base da confiança. Da palavra. Bom, se nós somos tão amigos, então vamos pôr no papel. Exatamente. Vamos colocar no papel, a gente é amigo. Exatamente porque a gente é amigo, a gente põe no papel. Porque esse é um negócio que está sendo firmado entre nós dois. Mas e se eu perder a minha capacidade de mostrar para as outras pessoas que foi isso que nós combinamos? Como é que fica? Né? Então, dessas relações também. Porque, antes de mais nada, é uma contratação civil. O casamento é um contrato. Né? O casamento é um contrato. Então, a partir do momento que as pessoas optarem por isso, tenho certeza que o fim também, porque pode chegar ao fim, né, gente? O fim Tudo também. chega. Tem acontecido muito o fim, inclusive. Tem, né? E eu tô pra te falar que muitos fins turbulentos. Exatamente. Mas podemos Mas sempre evitar que hoje. puder ser uma... Se não dá para continuar a relação, tentar fazer com que esse término da relação seja o mais leve possível, o mais harmonioso possível. Esse é o problema. A gente ainda tem muito... As pessoas, né, têm muito trabalho, até de uma questão emocional mesmo, de fazer esse fim. Com diálogo, né? Muitas vezes não envolvendo os filhos, sempre trazem, né, os filhos para dentro, né, dessas disputas, né? Mas hoje traz, até por exemplo, contrato. a Lei Maria da Penha sem necessidade para essas disputas, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, Conciliação né? e mediação, né? Cada vez. A mediação é uma ferramenta maravilhosa nisso daí. Exatamente. Né? Em contrapartida, igual a Tamara falou, né? Eu sabia que Ela ia chegar falou nesse ponto. ela falou a questão, né, de quando os pais utilizam o filho como cabo de guerra, temos aí a nossa lei de alienação parental. Que Esse muito ano, se discute também eu sobre ia falar ela. exatamente isso. Esse ano, estão discutindo muito se ela é válida, não é. Muitos argumentam que ela foi utilizada para piorar a situação daquela mulher que já veio de uma violência doméstica. Porque ela é usada, vamos dizer assim, como instrumento em prol, vamos dizer, dos homens, como medida de defesa em relação, por exemplo, talvez uma Lei Maria da Penha, Exato. né? Alguma coisa assim. Então, ano que vem, provavelmente teremos aí Alterações a nesse alteração sentido. dessa lei. Tem gente que está falando que ela seria totalmente revogada. Eu não acredito nessa revogação dessa lei. Eu acredito numa alteração, né, num melhoramento, uma adaptação. Gente, toda relação tem dois lados. Fato. Não quer dizer que em todas as relações só a mulher seja vulnerável. Tem muita relação que o homem é vulnerável. Sim. Por isso que eu acredito na O homem alteração e vulnerável. adaptação então, dessa lei. existe vulnerabilidade, sim, dos dois lados, né? Então, assim, é por isso que tem que tratar cada caso concreto especificamente. Não pode ser uma coisa, né? Banalizar, né, como um todo. Pegou, jogou lá na IA, a situação é essa. Aí vem tudo, né? Oh, meu Deus. Gente, Isso é normal, faz parte, é ótimo. Outra coisa... Outra coisa que foi inovação, não foi para esse ano, mas a gente já bateu nas nossas portas, assim, né, como advogados, é a sucessão digital. Até então, para a gente, patrimônio era bens móveis e imóveis. Ponto. Agora temos
contas nas redes sociais, que muitas dessas contas são monetizadas, criptomoedas, contas digitais e por aí vai, que é jogos, é uma coisa... O universo é vasto. É vasto, né? Então, a gente ainda não tem, propriamente dito, uma lei, mas para o ano que vem, o próprio Código Civil de 2002, eles já estão fazendo alteração, né? Eu queria te perguntar sobre isso. O que vem pela frente aí, que tem várias... o papel da mulher, não é? Muita discussão. O negócio tá pesado, Na sucessão. Vai mudar Na completamente. sucessão. Isso aí vai dar... Isso aí tá É um programa, né, gente? Mas na questão da sucessão da mulher, não, independente da mulher, Conta né? pra nós como é que o bicho vai pegar. O companheiro não será mais aquele herdeiro necessário, né? Até então, hoje o Isso companheiro é um cônjuge... retrocesso, né? Na visão de muitos. Se você for pensar que as pessoas estão optando muito por esse planejamento sucessório ou planejamento na hora de fazer uma união estável ou um casamento, aí não, porque você vai determinar como que vai ficar. Agora, se for daqueles que tô casando, tô juntando, aí sim, realmente, eu acredito que seria um retrocesso. Então aí, ano que vem... Tem visão para os dois lados aí. Explica o que é herdeiro necessário, às vezes alguém não sabe. O herdeiro necessário são aqueles que a gente chama na ordem de sucessão. Aí primeiro temos lá os descendentes, que são os filhos e os netos, posteriormente os ascendentes, pais e avós, né? E aí vinha, até então, o companheiro, o cônjuge. Agora, ele só virá caso aquela pessoa não tenha descendente nem ascendente. Na reforma, né, gente? Até então não, mas a reforma sim. É porque em 2002 é que ele virou herdeiro necessário, porque antes ele era. De 2000, ele era 16 não. Agora, quando teve a 2002, é que ele se tornou herdeiro necessário e agora tudo indica que vai sair dessa posição. Provavelmente. Sai, né? A gente só vai ter certeza na hora que a lei realmente... Isso é uma questão que vai afetar muito, e aí não tem nada a ver com questão de interesse, mas vai afetar muitas mulheres. Muito. Porque essa questão da mulher que contribuiu para o relacionamento, cuidando dos filhos em casa, que eu acho que o Código Civil de 2002 ajudou, né? Porque não deixou que elas ficassem de fora. Eu vou tirar isso. Olha que loucura. Não, mas veja bem, peraí. Na maioria das situações tem a meação da mulher. Não, meação que é metade. Meação continua, claro. A meação dela. Ela poderia, em determinadas situações, né? Em determinadas, ela ser herdeira dos bens particulares. Aquilo que não entra na meação, né? Que não entra na meação, era um bem particular que o outro tinha, aí ela seria herdeira. Seria uma cabeça. Claro, a meação não deixa de ter. Mas aí, vamos ver. Vamos esperar ano que vem, a gente vai discutindo isso mais. A gente vai trazer muita gente bacana aqui para falar sobre isso com a gente. Vai ter os pau pra manga desse trem também. Que mais? No código também vai ter... Nosso tempo tá acabando, hein, moçada? Tá, eu já tô terminando. No novo código também vai ter essa equivalência plena entre a união estável e o casamento. Até ótimo. então... no código ainda não tem essa equivalência à questão patrimonial, mas os nossos tribunais, né, já vêm decidindo nesse sentido. Já vem decidindo, mas agora vamos ter lá na nossa lei. O novo conceito familiar, porque aí muda, porque hoje vem lá direito de família, aí vem direito das famílias, englobando, gente, qualquer forma tipo de amor. Família, qualquer forma de amor. Que coisa família. linda. Então vai engloba tudo. O que também a gente já vê isso nos nossos tribunais, né? Nossos tribunais também já vêm decidindo nesse sentido. Eu acho assim que em relação ao direito de família, o aspecto é positivo. A perspectiva para 2026. Tá vendo? Eu sempre fico com o lado negativo. É isso. É isso, né, gente? Eu acho que, assim, se deixar, a gente vai ficar aqui... Vocês já viram que nós somos bons de conversa, né? Nós vamos ficar aqui até amanhã, depois da chuva, conversando, mas a gente tem que liberar o Otávio ali, né, gente? Ele tá aqui desde cedo, coitadinho, né? Então tá, gente, nós vamos ficando por aqui. E que 2026 seja um ano repleto, né, gente? Positivo para todos nós. Muito bacana para todos nós. Exatamente. Né? Esse ano que está começando seja o ano. O ano para nós. Mesmo com todas as
a movimentação, as dificuldades que tiverem em torno de nós, que nós consigamos, nós todos, nós, vocês, né, que nós consigamos vencer as dificuldades com muita força, com muita fé, sabe? Na nossa capacidade, fé naquilo que a gente dá conta de fazer, esperança, determinação, né? E muita fé em Deus também, para aqueles que acreditam em Deus, né? Como eu, né? Aí, que seja um ano de muito amor, que eu comecei a falar, minha fala foi de muito amor, que aí, seja um ano de muito amor, para Morgana. um ano de paz para todos, né, para mim, para meus colegas, para todos que estão nos ouvindo, paz, prosperidade, muita saúde para todos nós. E eu desejo para vocês aí que vocês continuem aqui com a gente no Direito Simples Assim, né, em todas as nossas redes, porque a gente vai continuar com a intenção, né, Rô, de trazer muito conteúdo com muitas pessoas bacanas aqui para vocês. E aí a gente vai tentando, né, traduzir as linhas do direito, né, para todos aí de casa. E acompanhar os outros podcasts aqui do Portal UAI também. Sim, são todos tem muito bacanas. conteúdo. O Divirta-se do Otávio. Exatamente, tem muita cultura, né, muita coisa bacana, muitos os artistas. games. Os gamers com o Léo, que tem todas as novidades lá, né, dos jogos. Tem muito podcast bacana. Espero que 2026 seja um ano mais light, né, que a gente traga aqui... E eu duvido muito quando ele... Pois é, porque a gente... Esse ano a gente teve muita questão polêmica, né? Teve muita questão de informação que a gente não deixa de ter. Que a gente aqui. não tenha guerras, gente. Que a gente tem um ano mais tranquilo, mas se não for tranquilo, que a gente tenha força para enfrentar as dificuldades e agradecer demais, né? O pessoal que nos ouve, nos manda interação com a gente. E a gente certamente vai continuar aqui por vocês. Isso. Então, até mais, gente.